Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal, vamos dar continuidade ao artigo 5º e seus incisos, né? Com mais um bloco de aula, tá? Hoje vamos falar sobre ação penal pública, privada, ação penal a ação privada subsidiária da pública. Vamos falar sobre o princípio da publicidade, né? Vamos falar também sobre prisão civil. Então, temas bem interessantes, né, que podem vir na sua prova, principalmente quando se fala na questão da ação penal e também da prisão civil, tá? Beleza? O primeiro inciso que a gente vai trabalhar é este aqui, ó, que fala que será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta, a ação pública, não for intentada no prazo legal. Bom, o que eu quero explicar para vocês? A ação pública, ela é iniciada, quem dá o pontapé inicial é o Ministério Público. A ação pública, ela é privativa do Ministério Público, tá? E a ação privada, quem entra com uma ação privada é a vítima, tá? Ó, a vítima ou o ofendido, né, que a gente também vai usar esse termo, tá? Beleza? Deixa eu mostrar aqui no nosso esquema, tá? No nosso mapa mental para facilitar para vocês, ó. Pessoal, olha aqui, ó. A ação privada subsidiária da pública, ela vai ser intentada quando a ação pública que é interposta, que é iniciada pelo Ministério Público, quando ela não for iniciada, né, interposta no prazo legal. Ou seja, o Ministério Público, ele tem um prazo para quê? Um prazo para entrar com essa ação pública. Ó, deixa eu só abrir aqui para aumentar para vocês para facilitar a visualização. Ó, a ação pública, que é a regra dos crimes. Os crimes, pessoal, eles podem ser de ação pública, né? Ação penal pública, ou, de outro lado, ação penal privada, tá? Os crimes que são de ação penal pública, eles são quem dá o pontapé, quem inicia o processo, quem faz a denúncia, quem interpõe a ação, né, quem entra com a ação é o Ministério Público, tá? Beleza? Nos crimes de ação penal pública. Nos crimes que são de ação penal privada, quem entra, quem dá o pontapé inicial na ação, né, quem entra com o processo, vulgarmente falando aqui, de forma leiga, é a parte, é a vítima, é o ofendido, e não o Ministério Público, tá? Beleza? Mas qual é a regra? Né? A regra dos crimes, a grande maioria, é que a ação seja uma ação penal pública, que o nosso quem tem atribuição para entrar com essa ação é o Ministério Público. E o Ministério Público tem um prazo, que normalmente, né, um exemplo aqui, 15 dias, tá? Se o Ministério Público, porventura, não entrar com essa ação penal pública no prazo, o que acontece? Abre-se para a vítima, ó, deixa eu inclusive acrescentar isso aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui para facilitar a visualização de vocês, ó. Ó, se o Ministério Público não entra no prazo com essa ação pública, vai acontecer o quê? O direito de quem, ó, deixa eu colocar aqui, ó, da vítima, né, ou do ofendido, né, a mesma coisa, tá, pessoal? Só muda o termo, é a mesma pessoa. A vítima ou ofendido entrar com a ação privada subsidiária da pública, tá? Por que é a ação privada? Porque é o ofendido que está entrando. Por que é subsidiário? O que é subsidiário? Aquilo que vem depois, aquilo que está na reserva, né? Então, a vítima, o ofendido, só vai agir para entrar com essa ação privada se o Ministério Público não entrou com a ação pública no prazo legal, tá? Beleza? Um exemplo, aconteceu um crime ali de, sei lá, um furto, né? Uma ação penal pública incondicionada. Quem é que deve entrar? O Ministério Público. O Ministério Público tinha um prazo lá para entrar com a ação penal pública. Não entrou. O que havia? Bom, se o Ministério Público não entrou com a ação no prazo, né? A ação penal pública, não fez nada, ficou inerte, abre-se então o direito da vítima, né, do ofendido, entrar com uma ação
Privada, privada por quê? Por que essa ação não vai ser pública? É privada, chamada de privada, porque quem está entrando é a vítima. Só vai ser pública se for o Ministério Público que estiver dando o pontapé inicial. Então, o Ministério Público não fez nada, a vítima entrou com a ação privada. Subsidiária por quê? Porque, em regra, o furto é um crime que era para ter sido de ação pública, e o Ministério Público que deveria ter dado o pontapé inicial, mas não fez. Aí surgiu o direito para a vítima. Então, por isso, ação privada subsidiária da pública, ou seja, porque ela vem no lugar da ação pública que era para ter sido interposta, que era para ter sido iniciada pelo Ministério Público no devido processo legal. Como o Ministério Público ficou quieto, ficou inerte, não fez nada, ou seja, se o Ministério Público, pessoal, dentro desse prazo, ele requer diligências à delegacia, ele não entra com a ação pública, mas ele requer, ele faz alguma coisa. Aí ele pede para o delegado que ouça outra testemunha, que faça algumas outras diligências, né? Para embasar a sua ação pública, o Ministério não abre para o ofendido o direito a entrar com uma ação privada subsidiária pública. Por quê? Porque o Ministério Público fez algo no prazo, entendeu? Mesmo que ele não tenha entrado com a ação, mas ele pediu diligências, mais diligência para o delegado. Para quê? Para embasar melhor a ação pública, beleza? Então, não vai abrir o direito para o ofendido de entrar com a ação privada subsidiária pública. O ofendido, a vítima, só vai ter direito de entrar com a ação privada subsidiária da pública quando o Ministério Público não entrar com a ação pública no prazo legal, né, e não fazer nada, não tomar nenhuma iniciativa, deixar o prazo correr, ficar quieto, ficar inerte e não ter tomado nenhuma iniciativa. Nesse caso, sim, abre-se o direito para a vítima, ofendido, entrar, né, com a ação privada subsidiária da pública. Beleza? Tranquilo? Beleza, então. Agora, né, a gente vai dando sequência, vamos falar sobre o princípio da publicidade, pessoal. Olha aqui o que nos diz aqui sobre o princípio da publicidade. Ó. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social assim, né, ou exigirem, tá? Beleza, pessoal. O que acontece aqui, ó? Aqui a gente está falando, né, sobre um processo. A gente está dentro de um processo criminal, tá? Qual é a regra do processo criminal? A regra, pessoal, é que o princípio da publicidade, ó, seja a regra, ou seja, os atos processuais, os atos que acontecem no processo são públicos, de acesso para todos, tá? Essa é a regra, isso você tem que marcar na prova, tá? Os atos processuais são públicos ou não? Sim, são públicos, essa é a regra. Excepcionalmente, existe exceção à publicidade? Existe, é o que a Constituição nos falou ali. Excepcionalmente, né, eu posso excepcionar a regra, né? Então, eu tenho duas exceções. Quando a intimidade ou interesse social assim exigir. Ou seja, existe ali a intimidade das pessoas, né? Tipo, não sei se vocês lembram, eu sempre dou esse exemplo que fica fácil de visualizar. Um tempo atrás, né, a atriz global, Carolina Dickman, teve suas fotos, seus nudes vazados. Né? E depois gerou um processo contra a pessoa que vazou e tal. Isso, inclusive, depois gerou uma lei, né? Veio culminar numa lei. Mas no processo, o que aconteceu? Aquele processo correu em segredo de justiça. Por quê? Porque a intimidade da pessoa, da atriz, exigia, ou seja, para proteger a intimidade dela, o juiz, né, aquele processo correu sob segredo de justiça. Foi a exceção? Foi, porque não foi público. A regra é aquele processo ser público, todo o processo ser público. Mas naquele caso, em virtude da intimidade dela ou das pessoas, né, naquele caso, foi que o processo correu em segredo de justiça, excepcionalmente em segredo de justiça, né? Excepcionando a regra que é a publicidade dos atos processuais, tá? Beleza. O interesse social, quando o interesse social exigir, quando houver, né, no processo, criança envolvida, né? Quando for processo envolvendo, né, esse processo de divórcio, separação e tal. Esses processos todos, em virtude do interesse social ali envolvido, em virtude de preservar, né, as partes, principalmente quando é criança, adolescente, esses processos correm em segredo de justiça, excepcionando o princípio da publicidade. Mas qual é a regra? Princípio da publicidade. Os atos processuais são públicos. Eu posso chegar e assistir uma audiência de um processo, mesmo que eu não tenha nada a ver com aquele processo? Sim, posso. Por quê? Porque essa é a regra. A Constituição fala que os atos processuais são públicos, salvo
quando for para proteger ali a intimidade ou em razão do interesse social, né? Eu dei o exemplo para vocês, tá? Então, cuidem isso, tá, pessoal? Beleza? Cuidem essas exceções, tá? Beleza. Finalizamos aqui. Vamos agora trabalhar o nosso próximo inciso aqui, ó, que a gente vai ver, ó, que fala sobre a prisão civil. Bem importante, cai seguido em prova, porque tem aí um atravessamento, né, de decisão do STF, de Pacto de São José da Costa Rica, aí já fala Constituição com direitos humanos, né, já tem uma questão bem complexa aqui, que é importante que vocês saibam. Por quê? Porque isso cai direto em prova, tá? Fala sobre os tratados de direitos humanos, tá? Qual é ali o status do tratado, tá? Vamos lá. Não haverá prisão civil. Então, qual é a regra? Não haverá prisão civil por dívida, ó. Inclusive, eu coloquei para vocês aqui uma separação. Essa é a regra do artigo aqui, ó. Tá? Não haverá prisão civil por dívida, ó. Deixa eu marcar aqui para vocês, ó. Deixa eu marcar de outra cor, inclusive, para vocês aqui. Aí. Tá, ó, não haverá prisão civil por dívida. Essa é a regra. Ó, não ficou muito bom aqui. Deixa eu excluir. Ó. Aí, ó. Essa é a regra aqui, ó. Não haverá prisão civil por dívida. Então, no Brasil, se prende por dívida? Não, por dívida não. Só se a pessoa cometeu um crime. Né? Mas por dívida, por estar devendo para alguém um dinheiro, tal, alguma coisa assim, nesse sentido, né? E a regra é que não se prende por dívida. Né? Ninguém vai preso por dívida, tá? Beleza, mas toda regra tem a sua exceção. Beleza. Qual é a exceção? Olha, aqui começa a exceção, ó, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário inexcusável de obrigação alimentícia. Aqui é a pensão alimentícia, tá? É a exceção número 1, vocês viram que eu coloquei aqui, ó, tá? E depois a exceção número 2, que a Constituição traz, é a do depositário infiel. Quem é o depositário infiel? Ou seja, um exemplo. Tem um processo, né, em que duas pessoas estão discutindo sobre a discussão é relativa a um carro, né, de quem é aquele carro. Né? Aí o que a justiça faz? Aquele carro ali, para proteger o carro, a justiça deixa no poder de alguém, pode ser inclusive daquela pessoa que está brigando ali judicialmente com o carro. Só que essa pessoa ela deve proteger o carro, né, para que o carro não seja extraviado. Né? E aí o objeto do processo, né, acaba se sumindo. Tá? Então, aquela pessoa, o juiz vai nomear ela como depositário, né, fiel, no caso. Né? Essa pessoa assume o compromisso de cuidar do carro e tal, pode usar, mas tem que cuidar. Beleza? Quando que ela se torna um depositário infiel? Quando ela consome com o bem. Né? Aí vamos supor que ela venda o carro, gaste o dinheiro. E aí, ela se torna o quê? Ela se torna um depositário infiel. Por isso que a Constituição fala, depositário infiel. O juiz entregou para ele o poder de cuidar, né, em depósito, aquele carro. Né, no momento que ele extravia com aquele bem, com aquele carro, sei lá, pode ser outro bem, ele se torna um depositário infiel. E o texto da Constituição fala que é uma das exceções que a pessoa pode ser presa. Só que a gente vai ver que, conforme decisão do STF, o STF diz que nesse segundo caso, mesmo que a Constituição diga, o depositário infiel não vai ser preso. Tá? Então, no caso, a gente só tem uma situação, de fato, que a pessoa vai ser presa, que é pela pensão alimentícia. Mas, se a prova vier trazendo o texto da Constituição, vocês têm que marcar. Não haverá prisão civil por dívida, salvo no caso da pensão alimentícia e do depositário infiel. Tá? Se a prova perguntar para vocês conforme decisão do STF, bom, aí sim vocês digam, conforme o STF, o depositário infiel, mesmo que ele seja um depositário infiel, né? Mesmo assim, ele não vai ser preso por dívida, tá? Beleza? Deixa eu esquematizar para vocês aqui, ó. Vamos lá. Bem importante essa parte, tá, pessoal? Olhem aqui, ó. Prisão civil, a regra, né? Não haverá prisão civil no Brasil. Essa é a regra. Beleza. Opa, deixa eu puxar aqui. Aí, tá? A regra é essa, beleza? Tá. Exceção. Existe exceção? Sim. Conforme a Constituição Federal, em duas situações pode se prender por prisão civil. Obrigação alimentícia, né? Essa aqui é bem tranquila, tá, pessoal? A pensão alimentícia, né?
tá? Não pagou a pensão, vai ser preso, né, pela dívida da pensão, sem problema nenhum. Isso aqui é pacificado, todo mundo sabe, tá? A exceção número 2, que a Constituição autoriza a prisão civil, é a do depositário infiel, que eu acabei de explicar para vocês. Só que o STF nos diz que o depositário infiel não vai ser preso por dívida. Por quê? Porque o Pacto de São José da Costa Rica, né, a famosa também chamada de Convenção Americana dos Direitos Humanos, o que ela diz? A Convenção Americana dos Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, que cai para vocês lá em Direitos Humanos, ela diz o seguinte, que ninguém será, né, o depositário infiel ali e tal, não será preso por dívida. Beleza. E aí, o que o STF disse? Alguém questionou, né, essa prisão, né, como depositário infiel, e alguém questionou, chegou no STF, e disse, olha, o Pacto de São José da Costa Rica, ele tem caráter supralegal, ou seja, ele está acima das leis e abaixo da Constituição. Então, se ele está acima da lei, uma lei não pode determinar a prisão do depositário infiel, né? Porque aí existia uma lei regrando a questão da prisão do depositário infiel. Tá? Só que aí, qual é a tese da defesa? O pacto está acima da lei. Então, o pacto diz que não pode prender o depositário infiel por dívida. Então, nesse caso, né, não pode se prender, porque a lei fica paralisada e aí não tem como concretizar o que a Constituição fala. E o que o STF disse? Realmente, tem razão esse posicionamento, então não se pode prender o depositário infiel. Beleza? Então, segundo o STF, o depositário infiel não vai ser preso por dívida, mesmo que a Constituição diga, tá? Só que aqui você tem que separar o que diz a Constituição e o que disse o STF. O que diz a Constituição não tem prisão por dívida, mas existem duas exceções, da pensão alimentícia e do depositário infiel. Então, se vier a prova, a questão da prova, conforme o texto da Constituição, conforme o artigo 5º, conforme a Constituição Federal, marca isso, né? Prisão por dívida não pode, em regra, exceção duas, pensão alimentícia e o depositário infiel. Beleza, se perguntar para vocês, conforme o STF, o depositário infiel vai ser preso por dívida? Não. Com base no quê? Com base no que diz o Pacto de São José da Costa Rica e a Convenção Americana, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos, tá? O Pacto de São José da Costa Rica é como se fosse um apelido da Convenção Americana de Direitos Humanos, tá? Beleza, pessoal? Tranquilo? Beleza? Deixa eu mostrar para vocês aqui essa questãozinha rapidamente do Pacto de São José da Costa Rica. Olha só. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, essa questão. Ó. Olha só, deixa eu colocar aqui um desenho, deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Pessoal, a gente tem uma pirâmide, né, hierárquica. Ó, no Brasil. Peraí, deixa eu puxar para cá, né, para ele ficar melhor. Deixa eu desenhar, não sou muito bom, tá, pessoal? Então me perdoem, tá? Aí, beleza. Tá, vamos supor que essa é a pirâmide hierárquica que a gente tem no Brasil, tá? Acima de tudo está a nossa Constituição Federal, tá? E abaixo aqui está as nossas leis. Beleza? Tranquilo. Qual é o problema? Qual é a questão? Problema não, a questão dos tratados de direitos humanos. O que a Constituição nos diz? Olhem só aqui, deixa eu mostrar para vocês o texto da Constituição. Ó. O que ela fala sobre os direitos humanos, sobre os tratados de direitos humanos. Ó. Ela fala isso aqui. Ó. Olhem só. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso, em 2 turnos, por 3/5, serão equivalentes às emendas constitucionais. Tá? O que significa isso? Ó, significa que esse tratado for aprovado dessa forma aqui, né, em 2 turnos, nas 2 casas, por 3/5, eles vão entrar onde esses tratados? Eles vão entrar aqui, ó, junto, vão ficar no mesmo patamar, ó, os tratados sobre direitos humanos. Ó. Aprovados daquela forma ali, tá? Que a Constituição fala, né? Ó, em 2 turnos, né, nas 2 casas,
por 3/5 das votações, né? Vão ser equivalente a emendas constitucionais. Aí vão ter o mesmo status da Constituição. Vão estar nessa parte aqui, ó, de cima da pirâmide. Beleza, tá? Só que o que o STF disse? Disse que como o tratado, o Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção Americana de Direitos Humanos, não foi aprovada desta forma aqui, ela, então, não está aqui em cima, mas ela está aqui, ó, o Pacto de São José, ó, da Costa Rica, estaria aqui, ó, teria um caráter de supralegalidade. Supralegalidade. Ou seja, tem um caráter de supralegal. Tá? O que significa? Supra significa acima. Legal, supralegal, acima da lei. Tá? Então, ele estaria abaixo da Constituição, mas acima das leis. Tá? Olhem só aqui, ó. Ele está abaixo, ó, abaixo da Constituição, tá? E dos tratados de direitos humanos que são aprovados dessa forma. Mas ele está acima das leis, tá? E a lei que falava sobre o depositário infiel está abaixo dele, né? Então, por isso que a defesa alegou, olha, existe uma lei que trata sobre a prisão do depositário infiel, como que vai se dar essa prisão? Só que essa lei, ela, na pirâmide do nosso ordenamento jurídico brasileiro, essa lei está abaixo, ó, abaixo do tratado, tá? Olha isso aqui, ó. Ó, ela está abaixo. Então, o tratado, ele vale mais, ó, do que a lei. Então, não se pode prender o depositário infiel, porque o tratado paralisa o texto da lei e não consegue concretizar o texto da Constituição Federal. Tá? Beleza? Tranquilo? Então, pessoal, ó, conforme o que nos diz o STF, não existe a prisão do depositário infiel no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Tá? Conforme a Constituição Federal, existe a possibilidade, excepcionalmente, da prisão do depositário infiel, conforme a Constituição. Para a Constituição, existem duas exceções à prisão civil por dívida. A da pensão do cara que deve a pensão alimentícia, né? Da obrigação alimentícia e do depositário infiel. Para o STF, só existe um tipo de prisão por dívida, que é a da pensão alimentícia. A questão do depositário infiel já chegou no STF, o STF disse o quê? Não vai ter prisão do depositário infiel. Por quê? Com base no Pacto de São José da Costa Rica, que tem um caráter de supralegalidade, acima da lei e abaixo da Constituição. Como ele está acima da lei, ele paralisa o texto da lei e não deixa que ela concretize o texto da Constituição Federal. Beleza? Tranquilo? Beleza? Então, pessoal, basicamente era isso aí nesse bloco, tá? Até uma próxima aula.